Sociedade sem escolas, por Ivan Illich. Tradução de Lúcia Matilde Endlich Hort, editora Vozes. Canal Lê Conde. Capítulo 3. A ritualização do progresso. O universitário foi escolarizado para desempenhar funções seletas entre os ricos do mundo. Conquanto manifeste solidariedade com o terceiro mundo, qualquer americano formado por uma universidade custou 5 vezes mais que a receita vital média da metade da humanidade. Um estudante latino-americano que quiser entrar numa fraternidade exclusiva gastará, em sua educação, 350 vezes mais dinheiro dos cofres públicos do que o gasto na educação do seu concidadão de renda média. Com raríssimas exceções, o licenciado universitário de um país pobre sente-se mais à vontade entre seus colegas norte-americanos e europeus do que entre seus compatriotas não escolarizados. Todos os estudantes passam por um processo acadêmico tal que apenas se sentem felizes quando na companhia de companheiros que consomem os mesmos produtos da maquinaria educacional. A universidade moderna confere o privilégio de discordar apenas aos que foram testados e qualificados como potenciais homens de dinheiro ou detentores de poder. Ninguém recebe 1 centavo dos fundos fiscais para formar-se nas horas vagas ou para educar outros, a não ser que possa comprová-lo por um certificado. As escolas escolhem para os estágios seguintes aqueles que, nos primeiros estágios do jogo, provaram ser bons investimentos para a ordem estabelecida. Tendo o monopólio tanto dos recursos de aprendizagem quanto de atribuição de funções sociais, a universidade escolhe o descobridor e o dissidente potencial. Todo título sempre deixa uma indelével etiqueta no currículo de seu consumidor. Os formados por universidade se enquadram apenas num mundo que coloca etiquetas comerciais em suas cabeças, dando-lhes, assim, a faculdade de definir o grau de expectativa na sua sociedade. Em todos os países, a quantidade consumida pelos formados em universidades fixa o padrão dos demais. Se quiserem parecer civilizados, devem aspirar ao estilo de vida dos formados em universidades. A universidade consegue, portanto, impor padrões de consumo no trabalho e em casa, em qualquer parte do mundo e sob qualquer regime político. Quanto menos formados em universidades houver no país, tanto mais seu proceder é imitado pelo resto da população. A diferença entre o consumo de um formado em universidade e o cidadão médio é bem mais acentuada na Rússia, China e Argélia do que nos Estados Unidos. Um carro, viagens de avião e um gravador acentuam mais a distinção num país socialista onde apenas os títulos e não tanto o dinheiro podem proporcionar essas comodidades. O direito de a universidade fixar metas de consumo é algo novo. Em muitos países, a universidade obteve este poder apenas na década de 60, quando se difundiu a ilusão de que todos tinham igual acesso à educação. Antes disso, a universidade protegia a liberdade individual de falar, mas não convertia, automaticamente, seu conhecimento em riqueza. Ser um escolar na Idade Média significava ser pobre, até mesmo um esmoler. Devido à sua vocação, o escolar medieval aprendia latim, tornando-se um marginal, objeto de escárnio ou de estima de camponeses e príncipes, dos citadinos e do clero. Para ter sucesso no mundo, o escolástico tinha que, primeiro, entrar nele, ingressando no serviço público, de preferência no da igreja. A antiga universidade era uma zona franca para descobrir e discutir ideias novas e velhas. Mestres e alunos se reuniam para ler textos de outros mestres,
já de há muito tempo mortos. As palavras vivas dos mestres falecidos traziam novas perspectivas aos sofismas de então. A universidade era, pois, uma comunidade de pesquisa acadêmica e inquietude endêmica. Na atual multiversidade, esta comunidade retirou-se para as periferias, tendo um ou outro encontro nos quartos, no gabinete do professor ou na sala do capelão. A finalidade estrutural da moderna universidade pouco tem a ver com a pesquisa tradicional. Desde Gutenberg, o intercâmbio da investigação disciplinada e crítica processou-se, na maioria dos casos, da cátedra para a impressão. A universidade moderna desperdiçou sua oportunidade de proporcionar um excelente local para encontros que seriam, ao mesmo tempo, autônomos e anárquicos, motivados, mas não planejados, e entusiastas. Escolheu, ao invés, administrar um processo que fabrica a assim chamada pesquisa e instrução. A Universidade Americana, desde Sputnik, tentava alcançar o número de graduados que possuía a União Soviética. Agora os alemães estão abandonando sua tradição acadêmica e construindo campos para equiparar-se aos americanos. Nesta década de 70, querem aumentar seus gastos com a escola primária e secundária de 14 para 59 bilhões de marcos e triplicar os gastos no ensino superior. Os franceses se propõem, para 80, aumentar em 10% seu produto nacional bruto, a quantia gasta em escolas. A Fundação Ford está pressionando países pobres da América Latina para que aumentem seus gastos per capita com respeitáveis graduados, até alcançar os níveis norte-americanos. Os estudantes consideram seus estudos como um investimento que lhes trará as melhores vantagens financeiras, e os países consideram o estudo como fator básico do desenvolvimento. Para a maioria que busca primordialmente um título, a universidade não perdeu prestígio, mas, desde 68, perdeu a consideração de muitos que nela acreditavam. Os estudantes se recusam a preparar-se para a guerra, para a poluição e a perpetuação dos preconceitos. Os professores os apoiam em suas reivindicações em desafio à legitimidade do governo, sua política externa, educação e maneira americana de viver. São muitos os que recusam os títulos escolares e se preparam para uma vida na contracultura, fora dessa sociedade de diplomados. Parece que escolheram o caminho dos fraticelli, os alumbrados da reforma, os hippies e os dropouts de seu tempo. Outros reconhecem o monopólio das escolas sobre os recursos de que precisam para formar uma contra-sociedade. Buscam apoio entre si para viver em integridade enquanto se submetem ao ritual acadêmico. Constituem, por assim dizer, focos de heresia no seio mesmo da hierarquia. Grande parte da população, no entanto, observa alarmada os modernos místicos e modernos heresiarcas. Eles ameaçam a economia de consumo, o privilégio democrático e a autoimagem da América. Mas não é possível eliminá-los. Alguns podem ser reconvertidos paciente ou sutilmente eleitos para um cargo, por exemplo, dando-se-lhes oportunidade para que ensinem sua heresia. Daí a procura de meios para que possibilitem livrar-se dos dissidentes ou reduzir a importância da universidade, motivo de seus protestos. Os estudantes e professores que questionam a legitimidade da universidade, com grandes riscos pessoais, certamente não pensam estar definindo padrões de consumo ou incentivando um sistema de produção. Os que fundam grupos como o Committee of Concerned Asian Scholars e o North American Congress on Latin America, NACLA, estiveram entre os mais eficazes em mudar radicalmente a concepção que milhões de jovens tinham sobre os países estrangeiros.
Outros tentaram interpretar a sociedade americana de forma marxista ou foram responsáveis pelo florescimento das comunas. Estas iniciativas dão nova força ao argumento de que a existência da universidade é necessária para garantir a continuidade da crítica social. Não há dúvida que, atualmente, a universidade propicia uma combinação única de circunstâncias que permitem a alguns de seus membros criticarem a sociedade em seu todo. Concede tempo, mobilidade, acesso à informação e a outros colegas, certa impunidade, privilégios não concedidos a outros segmentos da população. Mas a universidade concede esta liberdade apenas àqueles que já foram profundamente iniciados na sociedade de consumo e na necessidade de haver escolas públicas obrigatórias de qualquer espécie que seja. O sistema escolar de hoje desempenha a tríplice função própria das poderosas igrejas no decorrer da história. É simultaneamente o repositório do mito da sociedade, a institucionalização das contradições desse mito, o lugar do rito, que reproduz e envolve as disparidades entre mito e realidade. O sistema escolar, hoje, e sobretudo a universidade, oferece grande oportunidade para criticar o mito e para rebelar-se contra suas perversões institucionais. Mas o rito que exige tolerância das fundamentais contradições entre mito e instituição ainda permanece inquestionável, pois nem a crítica ideológica e nem a ação social podem fazer surgir uma nova sociedade. Unicamente o desengano seguido de uma ruptura com o mito social central e a reforma desse mito pode trazer mudanças radicais. A Universidade Americana veio a ser o último estágio do rito de iniciação mais envolvente que o mundo já conheceu. Nenhuma sociedade conseguiu sobreviver sem ritos ou mitos, mas a nossa sociedade é a primeira a necessitar de uma tão estúpida, prolongada, destrutiva e dispendiosa iniciação em seus mitos. A civilização mundial contemporânea é também a primeira que achou preciso racionalizar seu rito de iniciação fundamental em nome da educação. Não podemos iniciar uma reforma educacional sem antes compreender que nem a aprendizagem individual e nem a igualdade social podem ser incrementadas pelo rito escolar. Não podemos superar a sociedade de consumo sem antes compreender que a escola pública obrigatória recria tal sociedade, não importando o que nela seja ensinado. O projeto de desmitologização que proponho não pode limitar-se exclusivamente à universidade. Qualquer tentativa de reformar a universidade sem atender para o sistema do qual é parte integrante é o mesmo que tentar uma reforma urbana na cidade de Nova York, começando do 12º andar. A maioria das reformas universitárias se parece com a construção de imponentes favelas. Somente uma geração que cresça sem escolas obrigatórias será capaz de recriar a universidade. O mito dos valores institucionalizados. A escola nos inicia também no mito do consumo interminável. Esse mito moderno se fundamenta na crença de que o processo produz, inevitavelmente, algo de valor, e por isso a produção necessariamente cria a demanda. A escola nos ensina que a instrução produz aprendizagem. A existência de escolas produz a demanda pela escolarização. Uma vez que aprendemos a necessitar da escola, todas as nossas atividades vão assumir a forma de relações de cliente com outras instituições especializadas. Uma vez que o autodidata foi desacreditado, toda atividade não profissional será suspeita.
Aprendemos na escola que toda aprendizagem profícua é resultado da frequência, que o valor da aprendizagem aumenta com a quantidade de insumo, input, e, finalmente, que este valor pode ser mensurado e documentado por títulos e certificados. Na realidade, a aprendizagem é a atividade humana menos necessitada de manipulação por outros. Sua maior parte não é resultado da instrução. É antes resultado de participação aberta em situações significativas. A maioria das pessoas aprende melhor estando por dentro. Mas a escola faz com que identifiquemos nosso crescimento pessoal e cognoscitivo com o refinado planejamento e manipulação. Quando um homem ou uma mulher aceitou a necessidade da escola, torna-se fácil presa para outras instituições. Quando os jovens permitiram que sua imaginação fosse formada pela instrução curricular, estão condicionados ao planejamento institucional de qualquer espécie. A instrução lhes turva o horizonte da imaginação. Não podem ser traídos, mas apenas ludibriados, porque lhes foi ensinado que substituíssem a esperança pelas expectativas. Não mais se surpreenderão, para o bem ou para o mal, com outras pessoas, porque lhes foi ensinado o que esperar dos outros que receberam os mesmos ensinamentos que eles. Isto se refere tanto às outras pessoas quanto às máquinas. Esta transferência de responsabilidade do eu para a instituição acarreta a agressão social, sobretudo quando foi aceita como obrigação. Assim, os que se rebelam contra a alma mater muitas vezes acabam fazendo parte dela, em vez de tomar coragem e contaminar os outros com seus ensinamentos pessoais e assumir a responsabilidade pelas consequências. Isto sugere a possibilidade de uma nova história de Édipo. Édipo, o professor, que faz sua mãe para engendrar filhos com ela. O homem viciado em receber ensinamentos busca sua segurança no ensino compulsivo. A mulher que experimenta seu conhecimento como resultado de um processo quer reproduzi-lo nos outros. O mito da mensuração dos valores. Os valores institucionalizados que a escola inculca são valores quantificados. A escola inicia os jovens num mundo onde tudo pode ser medido, inclusive a imaginação e o próprio homem. Mas o crescimento pessoal não é coisa mensurável. É crescimento em discordância disciplinada que não pode ser medido nem pelo metro, nem por um currículo, nem mesmo comparado com as realizações de qualquer outra pessoa. Neste tipo de aprendizagem, pode alguém rivalizar com os outros apenas em esforço imaginativo, seguir seus passos, mas nunca imitar seu procedimento. A aprendizagem que eu prezo é recriação imensurável. A escola pretende fragmentar a aprendizagem em matérias, construir dentro do aluno um currículo feito desses blocos pré-fabricados e avaliar o resultado em âmbito internacional. As pessoas que se submetem ao padrão dos outros para medir seu crescimento pessoal próprio, cedo aplicarão a mesma pauta a si próprios. Não mais precisarão ser colocadas em seu lugar. Elas mesmas se colocarão nos cantinhos indicados. Tanto se espremerão até caberem no nicho que lhes foi ensinado a procurar e, neste mesmo processo, colocarão seus companheiros também em seus lugares, até que tudo e todos estejam acomodados. As pessoas que foram escolarizadas até atingirem o tamanho previsto deixam fugir de suas mãos uma experiência incomensurável. Para elas, tudo o que não puder ser medido
torna-se secundário, ameaçador. Não é preciso que se lhes roube a criatividade. Sob o jugo da instrução, desaprenderam a tomar suas iniciativas e a ser elas mesmas. Valorizam apenas o que já foi feito e o que lhes é permitido fazer. Quando as pessoas têm escolarizado na cabeça que os valores podem ser produzidos e mensurados, dispõem-se a aceitar qualquer espécie de hierarquização. Há uma escala para o desenvolvimento das nações, outra para a inteligência dos bebês. Até mesmo o progresso em prol da paz pode ser calculado pelo número de mortos. No mundo escolarizado, o caminho da felicidade está pavimentado com o índice de consumo. O mito dos valores empacotados. A escola vende currículo. Um monte de bens de consumo feitos pelo mesmo processo e tendo a mesma estrutura que outras mercadorias. A produção do currículo começa, na maioria das escolas, com uma pretensa pesquisa científica na qual os engenheiros educacionais se baseiam para predizer a demanda futura e as ferramentas de linha de montagem dentro dos limites traçados pelo orçamento e pelos tabus. O professor distribuidor entrega o produto acabado ao aluno consumidor, cujas reações são cuidadosamente analisadas e tabuladas a fim de haver dados de pesquisa para a preparação do próximo modelo, que poderá dominar-se não graduado, destinado ao estudante, estudo dinâmico, complementado visualmente ou centrado na matéria. O resultado do processo de produção curricular assemelha-se a de qualquer outro processo mercadológico moderno. É uma embalagem de significados planejados, um pacote de valores, um bem de consumo cuja propaganda dirigida faz com que se torne vendável a um número suficientemente grande de pessoas para justificar o custo de produção. Ensina-se aos alunos consumidores que adaptem seus desejos aos valores à venda. São levados a sentirem-se culpados caso não hajam de acordo com as predições da pesquisa de consumo, recebendo os graus e certificados que os colocarão na categoria de trabalho pela qual foram motivados a esperar. Os educadores podem justificar currículos mais dispendiosos baseando-se em suas observações de que as dificuldades na aprendizagem aumentam proporcionalmente ao custo do currículo. É uma aplicação da lei de Parkinson, segundo a qual o trabalho aumenta com os recursos disponíveis para realizá-lo. Esta lei pode ser constatada em todos os níveis da escola. Na França, por exemplo, as dificuldades de leitura aumentaram desde que os gastos per capita atingiram os níveis dos Estados Unidos de 50, época em que as dificuldades de leitura haviam se tornado problema agudo nas escolas deste país. De fato, os estudantes sadios redobram muitas vezes sua resistência à aprendizagem quando se percebem mais compreensivamente manipulados. Esta resistência não se deve ao estilo autoritário da escola pública ou ao estilo sedutor de algumas escolas livres, mas à abordagem fundamental, comum a todas as escolas. A ideia de que o critério de uma pessoa vai determinar o que e quando outra pessoa deve aprender. O mito do progresso autoperpetuável. Mesmo que se constate um declínio na aprendizagem, paradoxalmente, o aumento dos custos educacionais per capita faz com que cresça o valor do aluno perante si mesmo e perante o mercado. A qualquer custo, a escola força o aluno ao nível do consumo curricular competitivo e a prosseguir para níveis sempre mais elevados. Enquanto galga a pirâmide, os gastos para motivar o estudante a permanecer na escola sobem vertiginosamente. Nos níveis superiores, apresentam-se sob disfarce de novos estádios de futebol, capelas ou programas denominados de educação internacional.
A escola pode não ensinar nada, mas ensina o valor da escalada, o valor da maneira americana de fazer as coisas. A Guerra do Vietnã serve como exemplo ao nosso raciocínio. Seu sucesso é calculado pelo número de pessoas efetivamente servidas por balas baratas entregues a um preço elevado. E este cálculo brutal é desavergonhadamente chamado contagem de corpos. Assim como negócios são negócios, um não acabar de acumulação de dinheiro, assim, a guerra é matar, um não acabar de acumulação de cadáveres. De maneira semelhante, a educação é escolarização, e este interminável processo é quantificado em horas aluno. Todos esses processos são irreversíveis e autojustificáveis. Pelos padrões econômicos, o país se torna sempre mais rico. Pelos padrões de contagem de cadáveres, a nação continua vencendo sua guerra eternamente. E pelos padrões escolares, a população torna-se sempre mais instruída. Os programas escolares estão famintos de sempre mais instrução. Mas, embora a fome leve à absorção constante, jamais proporciona a alegria de conhecer algo cabalmente. Cada matéria vem numa embalagem com a instrução de que se continue a consumir uma oferta atrás da outra. A embalagem do ano anterior é sempre obsoleta para o consumidor deste ano. O comércio dos livros didáticos cria esta demanda. Os reformadores educacionais prometem a cada nova geração dar-lhe o melhor e o mais recente. E o público está escolarizado para demandar o que eles oferecem. Tanto que abandonou a carreira, que é sempre lembrado daquilo que perdeu, quanto o bacharel, que é levado a sentir-se inferiorizado perante a nova geração de estudantes, conhece muito bem sua posição no ritual das crescentes decepções e continuam a apoiar uma sociedade que, eufemisticamente, chama de revolução de expectativas crescentes, o abismo sempre mais profundo da frustração. Mas o crescimento concebido em termos de consumo sem fim, o eterno progresso, nunca levará à maturidade. O compromisso com um incremento quantitativo ilimitado vicia a possibilidade de desenvolvimento orgânico. O jogo ritual e a nova religião do mundo. Nas nações desenvolvidas, a idade de deixar a escola ultrapassa o aumento da longevidade. As duas curvas vão se encontrar daqui a uma década e vão criar um problema para Jessica Mitford e outros profissionais ligados à educação por objetivos. Isto nos faz retroceder à baixa Idade Média, quando a demanda pelos serviços eclesiásticos se projetou para além do período de uma vida humana, pois foi criado o purgatório com a finalidade de purificar as almas, sob o controle do Papa, antes de entrarem para o descanso eterno. Obviamente, surgiu primeiro o comércio das indulgências, e então uma tentativa de reforma. Agora, o mito do consumo interminável toma o lugar da fé na vida eterna. Como diz Arnold Toynbee, a decadência de uma grande cultura vem geralmente acompanhada do surgimento de uma nova igreja universal que dá esperanças ao proletariado doméstico e ao mesmo tempo satisfaz as necessidades de uma nova classe guerreira. A escola tem todas as características para ser a igreja universal de nossa decadente cultura. Nenhuma outra instituição conseguiria esconder tão bem de seus participantes a profunda discrepância entre os princípios sociais e a realidade social do mundo de hoje. Secular, científica, nega a morte. Identifica-se com as aspirações modernas. Sua fachada clássica e crítica
faz com que se pareça pluralista ou até antirreligiosa. Seu currículo define ciência e, ao mesmo tempo, é definido pela assim chamada pesquisa científica. Ninguém nunca termina sua escolarização. Ainda. A escola nunca fecha suas portas para alguém sem antes oferecer-lhe mais uma chance, estágios de recuperação, atualização, etc. A escola se presta efetivamente ao papel de criadora e sustentadora do mito social por causa de sua estrutura, que funciona como um jogo ritual de promoções gradativas. É muito mais importante a introdução nesse ritual do que averiguar-se como ou o que é ensinado. É o próprio jogo que escolariza. Ele entra no sangue e torna-se hábito. Uma sociedade inteira é iniciada no mito do consumo interminável de serviços. Isto ocorre na medida em que a mencionada participação no ritual sem fim, se torna, em todos os lugares, compulsória e compulsiva. A escola leva a rivalidade ritual a uma competição internacional. E aqui os competidores são obrigados a colocar a culpa de todos os males do mundo sobre aqueles que não podem ou não querem participar do jogo. A escola é um rito de iniciação que introduz o neófito na sagrada corrida do consumo progressivo. Um rito de propiciação, onde os sacerdotes acadêmicos são os mediadores entre o fiel e os deuses do privilégio e do poder. Um rito de expiação que sacrifica os que abandonaram o curso, fazendo deles os bodes expiatórios do subdesenvolvimento. Mesmo os que frequentaram com grande sacrifício alguns anos de escola, o que acontece na grande maioria dos casos na América Latina, Ásia e África, aprendem a sentir-se culpados devido ao subconsumo de escolarização. No México, a obrigatoriedade escolar é de 6 anos. As crianças nascidas das famílias mais pobres da classe baixa têm apenas 2 chances entre 3 para entrarem na primeira série. Se o tiverem conseguido, são 4 chances entre 100 de acabar a escolarização obrigatória, isto é, a 6ª série. Se forem nascidas de famílias médias de terceira classe, suas chances aumentam para 12 entre 100. De acordo com esses dados, o México tem mais possibilidade de fornecer educação pública a seus habitantes do que a maioria das outras 25 repúblicas latino-americanas. Em qualquer parte, todas as crianças sabem que tiveram uma oportunidade, ainda que desigual, numa loteria obrigatória. E a presumida igualdade dos padrões internacionais elabora um acordo entre sua pobreza original e a discriminação auto-infligida e aceita por aqueles que abandonaram a escola. Foram escolarizados a ponto de acreditarem nas expectativas crescentes e podem agora racionalizar sua progressiva frustração fora da escola, aceitando sua rejeição das graças escolásticas. Foram excluídos do céu, porque, batizados, não foram à igreja. Nascidos com pecado original, são batizados na primeira série, mas vão para a Geena, em hebraico, lugar dos cadáveres e da cinza, por causa de suas faltas pessoais. Assim como Max Weber traçou os efeitos sociais causados pela crença de que a salvação era reservada aos que haviam acumulado riquezas, assim podemos observar agora que a graça é reservada àqueles que acumulam anos de escola. O reino que há de vir. A universalização das expectativas. A escola harmoniza as expectativas do consumidor, expressas em suas exigências, com as crenças do produtor, expressas em seus rituais.
É uma expressão litúrgica remanescente dos cultos que infestaram a Melanésia na década de 40 e que faziam os fiéis crerem no seguinte: se colocassem apenas uma gravata preta sobre seus corpos nus, Jesus viria num barco a vapor trazendo uma geladeira, calças e uma máquina de costura para cada um. A escola funde o crescimento na humilde dependência de um professor com o crescimento no fútil senso de onipotência, tão característico do aluno que pretende sair pelo mundo a ensinar a todas as nações o caminho da salvação. O ritual é talhado para ajustar-se perfeitamente aos mais radicais hábitos de trabalho dos cartolas. Sua meta é celebrar o mito de um paraíso terrestre onde o consumo seja interminável, única esperança dos pobres e miseráveis. Sempre ocorreram, através da história, epidemias de insaciáveis expectativas intramundanas, especialmente entre os grupos colonizados e marginalizados de todas as culturas. Os judeus, durante o domínio romano, tiveram seus essênios e seus messias. Os servos, na Reforma, tiveram seu Tomás Münzer. Os desalojados índios, do Paraguai até Dakota, tiveram seus dançarinos contagiosos. Estas seitas eram sempre conduzidas por um profeta e limitavam suas promessas a seus poucos eleitos. Mas a expectativa do reino, difundida pela escola, é antes impessoal do que profética, universal em vez de local. O homem tornou-se o engenheiro de seu próprio Messias e promete as ilimitadas recompensas da ciência aos que se submetem à progressiva engenharia de seu reino. A nova alienação. A escola não é apenas a nova religião do mundo. É também o mercado de trabalho de mais rápido crescimento no mundo inteiro. A engenharia dos consumidores tornou-se o principal setor de crescimento da economia. Enquanto decrescem nos países ricos os custos de produção, há uma crescente concentração de capital e trabalho na grande empresa de habilitar o homem para o consumo disciplinado. Na década passada, os investimentos de capital diretamente relacionados com o sistema escolar foram maiores que os gastos com a defesa do país. O desarmamento apenas acelerará o processo pelo qual a indústria de aprendizagem vai ocupar o centro da economia nacional. A escola dá ilimitadas oportunidades para o desperdício legalizado, enquanto sua destrutibilidade continua irreconhecível e o custo dos paliativos aumenta. Se somarmos os que dedicam tempo integral ao ensino dos que assistem às aulas por tempo integral, perceberemos que a assim chamada superestrutura tornou-se o principal empregador da sociedade. Nos Estados Unidos, 62 milhões de pessoas estão na escola e 80 milhões trabalham em outros lugares. Isto é muitas vezes esquecido por analistas neomarxistas que afirmam dever o processo de desescolarização ser postergado, ou posto entre parênteses, até que outras desordens, tradicionalmente aceitas como mais fundamentais, sejam corrigidas por uma revolução econômica e política. A estratégia revolucionária poderá ser realisticamente planejada unicamente se a escola for considerada como indústria. Para Marx, o custo de produção de demandas para os bens de consumo era pouco significativo. Hoje em dia, a maior parte do esforço humano está engajado na produção de demandas que podem ser satisfeitas pela indústria, que, por sua vez, requer sempre mais capital. E a maior parte disso é feita na escola. A alienação, na concepção tradicional, era consequência direta do fato de o trabalho ter se convertido em trabalho assalariado, o que tirava do homem a possibilidade de criar e ser recriado. Agora, os jovens são pré-alienados pelas escolas que os isolam
enquanto pretendem ser produtores e consumidores de seus próprios conhecimentos, concebidos como mercadoria que a escola coloca no mercado. A escola faz da alienação uma preparação para a vida, separando educação da realidade e trabalho da criatividade. A escola prepara para a institucionalização alienante da vida, ensinando a necessidade de ser ensinado. Aprendida esta lição, as pessoas perdem o incentivo de crescer com independência. Já não encontram atrativos nos assuntos em discussão. Fecham-se às surpresas da vida quando estas não são pré-determinadas por definição institucional. A escola, direta ou indiretamente, emprega a maior parte da população. A escola ou retém as pessoas por toda a vida, ou assegura de que se ajustarão a alguma instituição. A nova igreja do mundo é a indústria do conhecimento, ao mesmo tempo fornecedora de ópio e lugar de trabalho durante um número sempre maior de anos na vida de uma pessoa. A desescolarização está, pois, na raiz de qualquer movimento que vise a libertação humana. O potencial revolucionário da desescolarização. A escola não é, de forma alguma, a única instituição moderna que tem por finalidade primordial bitolar a visão humana da realidade. O secreto currículo da vida familiar, do recrutamento militar, da assistência médica, do assim chamado profissionalismo ou dos meios de comunicação de massa tem importante papel na manipulação institucional da cosmovisão humana, linguagem e demandas. Mas a escola escraviza mais profunda e sistematicamente, pois unicamente ela está acreditada com a função primordial de formar a capacidade crítica e, paradoxalmente, tenta fazê-lo, tornando a aprendizagem dos alunos sobre si mesmos, sobre os outros e sobre a natureza dependente de um processo pré-empacotado. A escola nos toca tão de perto que ninguém pode esperar ser dela libertado por meio de outra coisa qualquer. Muitos revolucionários, que o são a seu modo, são vítimas da escola. Consideram a própria libertação como produto de um processo institucional. Somente libertar-se da escola dissipará essas ilusões. A descoberta de que a maioria da aprendizagem não requer ensino jamais poderá ser manipulada ou planejada. Cada um é pessoalmente responsável por sua própria desescolarização. Unicamente nós temos o poder de fazê-lo. Ninguém será desculpado se não conseguir se libertar da escolarização. As pessoas não conseguiram libertar-se da coroa até que, ao menos alguns, se libertaram da igreja estabelecida. Não conseguirão libertar-se do consumo progressivo, a menos que se libertem da obrigatoriedade escolar. Todos estamos envolvidos na escolarização, seja pelo lado da produção, seja pelo lado do consumo. Estamos supersticiosamente convencidos que uma boa aprendizagem pode e deve ser produzida em nós e que nós podemos produzi-la nos outros. Nossa expectativa de afastar-nos do conceito da escola revelará a resistência que em nós acharemos quando tentarmos renunciar ao consumo ilimitado e a difundida presunção de que os outros podem ser manipulados para seu próprio bem. No processo escolar, ninguém está totalmente livre de ser explorado pelos outros. A escola é o maior e mais anônimo empregador que existe. Ela é o melhor exemplo de uma nova espécie de empresa, sucessora das corporações, fábricas e sociedades anônimas. As corporações multinacionais que dominaram a economia estão sendo complementadas agora e podem ser substituídas, algum dia,
por agências de serviços supranacionais. Essas empresas apresentam seus serviços de tal forma que todos os homens se sintam obrigados a consumi-los. São intencionalmente padronizadas, redefinindo periodicamente o valor de seus serviços, obedecendo a um rito quase idêntico em todos os lugares. O transporte, que depende de novos carros e superrodovias, serve à mesma necessidade, institucionalmente empacotada, de conforto, prestígio, velocidade e outros artifícios, quer seus componentes sejam produzidos pelo Estado, quer não. A aparelhagem da assistência médica define um tipo peculiar de saúde, quer seja o atendimento pago pelo Estado, quer pelo indivíduo. A promoção, com vistas ao diploma, ajeita o estudante para ocupar um lugar na mesma pirâmide internacional do contingente humano qualificado. Não importa quem dirija a escola. Em todos esses casos, o emprego é um benefício escondido. O motorista de um carro particular, o paciente que baixa ao hospital, o aluno na sala de aula, todos devem ser considerados agora como partes de uma nova classe de empregados. Um movimento de libertação que começasse na escola e estivesse fundado na conscientização dos professores e alunos de serem simultaneamente exploradores e explorados, poderia ser o protótipo das estratégias revolucionárias do futuro, pois um radical programa de desescolarização poderia treinar os jovens no novo estilo de revolução necessário para desafiar um sistema social que apresenta como obrigatórios a saúde, o bem-estar e a segurança. Os riscos de uma revolta contra a escola são imprevisíveis, mas são menos horríveis que os riscos de uma revolução que principiasse em qualquer outra grande instituição. A escola ainda não está organizada para a autoproteção tão eficazmente quanto um Estado-nação ou uma grande corporação. A libertação das amarras da escola poderia acontecer sem derramamento de sangue. As represálias dos inspetores escolares e dos seus aliados nas cortes e agências de empregos poderão assumir formas cruéis contra o transgressor individual, especialmente se for pobre, mas serão impotentes contra o surgimento de um movimento de massa. A escola tornou-se problema social. É atacada por todos os lados. Cidadãos particulares e seus governos financiam experiências não convencionais em todo o mundo. Recorrem a artifícios estatísticos incomuns para manter a crença e salvar a aparência. O ânimo de alguns educadores é semelhante ao dos bispos católicos após o Concílio Vaticano II. Os currículos das chamadas escolas livres se assemelham à liturgia das missas acompanhadas de músicas folclóricas ou de rock. As reivindicações dos estudantes do nível secundário, no sentido de terem voz na escola de seus professores, são tão estridentes quanto as reivindicações dos paroquianos exigindo participação na escolha de seus pastores. Mas, para a sociedade, a parada é bem maior quando uma significante minoria perde sua fé na escolarização. Isto poria em perigo não só a sobrevivência da ordem econômica, construída sobre a coprodução de bens e demandas, mas também da ordem política, construída sobre o Estado-nação, ao qual a escola entrega seus alunos. Nossa opção é suficientemente clara. Ou continuamos a acreditar que a aprendizagem institucionalizada é um produto que justifica investimentos ilimitados, ou redescobrimos que a legislação, planejamento e investimento, se for possível dar-lhes um lugar na educação formal, devem ser usados principalmente para derrubar as barreiras que atravancam as oportunidades de aprendizagem. Estas últimas são exclusivamente atividades pessoais.
Se não questionarmos a suposição de que o conhecimento é uma mercadoria que, sob certas circunstâncias, pode ser infligida ao consumidor, a sociedade será cada vez mais dominada por sinistras pseudo-escolas e totalitários gerentes da informação. Os terapeutas pedagógicos doparão sempre mais seus alunos com a finalidade de ensiná-los melhor. Os estudantes tomarão mais drogas para se aliviarem das pressões dos professores e da corrida para os diplomas. Número crescente de burocratas vai arvorar-se em professores. A linguagem do homem de escola já foi escolhida pelo publicitário. Numa sociedade escolarizada, a guerra e a repressão civil encontram uma justificativa educacional. A guerra pedagógica, estilo Vietnã, será justificada sempre mais como única forma de ensinar o povo o valor supremo do interminável progresso. A repressão será vista como esforço missionário para apressar a vinda do Messias mecânico. Mais e mais países recorrerão à tortura pedagógica para manter submissa a população. Essa tortura pedagógica não é usada para obter informações ou para satisfazer necessidades psíquicas de sádicos. Estriba-se num terror ocasional para quebrantar a integridade de uma população inteira e fazer dela material plástico, moldável aos ensinamentos inventados por tecnocratas. A natureza totalmente destrutiva e sempre progressiva da instrução obrigatória vai alcançar os últimos limites da sua lógica se não começarmos a libertar-nos, já agora, de nosso falso orgulho pedagógico, de nossa crença que o homem pode fazer o que Deus não pode, isto é, manipular os outros para sua própria salvação. Muitas pessoas já estão acordando para a inexorável destruição que as tendências da atual produção representam para o meio ambiente. Mas pessoas isoladas têm poder muito limitado para modificar essas tendências. A manipulação de homens e mulheres, iniciada na escola, alcançou igualmente um ponto sem saída, e a maioria das pessoas ainda não se deu conta disso. Ainda se incentiva a reforma escolar da mesma forma como Henry Ford III propõe automóveis menos poluidores. Daniel Bell diz que nossa época se caracteriza por uma extrema disjunção entre estruturas culturais e sociais. A primeira, devotada a atitudes apocalípticas. A outra, a decisões tecnocráticas. Isto se aplica a muitos reformadores educacionais que se sentem impelidos a condenar quase tudo o que caracterize as escolas modernas, mas, ao mesmo tempo, propõem novas escolas. Em seu livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn diz que tal dissonância precede inevitavelmente o surgimento de um novo paradigma cognoscitivo. Os fatos relatados por aqueles que observaram a livre queda dos corpos, por aqueles que retornaram do outro lado da Terra e por aqueles que usaram o novo telescópio, não se adequaram à cosmovisão de Ptolomeu. Bem depressa foi aceito o princípio de Newton. A dissonância que caracteriza muitos jovens de hoje não é tanto de ordem cognoscitiva, mas de ordem de atitudes. Um sentimento nítido sobre aquilo a que uma sociedade tolerável não se pode assemelhar. O surpreendente dessa dissonância é a capacidade de um grande número de pessoas de tolerá-la. A capacidade de perseguir metas incongruentes requer uma explicação. Segundo Max Klugman, todas as sociedades possuem determinados recursos para esconder essas dissonâncias de seus membros. Sugere ele que é esta a finalidade dos ritos. Os ritos podem esconder de seus participantes
até mesmo discrepâncias e conflitos entre os princípios sociais e a organização social. Enquanto o indivíduo não estiver explicitamente consciente do caráter ritual do processo pelo qual foi iniciado as forças que modelam seu cosmos, não poderá quebrar o encanto e criar a imagem de um novo cosmos. Enquanto não estivermos conscientes do rito pelo qual a escola modela o progressivo consumidor, o principal recurso da economia, não poderemos quebrar o encanto dessa economia e formar uma nova.